Ao ingressar no mercado de trabalho, o advogado Luiz Carlos Alves ainda não havia ingressado no curso de Direito. Foi trabalhar numa empresa de seguros e ali ascendeu profissionalmente. Isto o fez sair da sua cidade natal, Cascavel, onde trabalhava, passar por Curitiba e depois ir morar em Vitória, no estado do Espírito Santo, por algum tempo. A mesma empresa o levou de Vitória para Salvador, no estado da Bahia, onde também viveu durante um certo tempo. E, por fim, foi trabalhar em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, até regressar novamente para a sua cidade de Cascavel. Esse trajeto de trabalho, esse trajeto profissional, que é objeto do depoimento de Luiz Carlos Alves neste vídeo de memórias. Eu acho que é uma história que você... É difícil de você falar de você, mas assim, a gente fala que eu sempre tive muito sonho, né? Até por conta das dificuldades, meu pai faleceu muito cedo, eu sempre tive muito sonho de estudar, de me preparar e buscar os meus objetivos, né? Então, assim, quando eu era pequeno, tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas é aquele sonho de criança e que você às vezes, ele não pode ser realizado, só que era um outro momento, tal. Mas assim, eu tinha esse sonho, jogava futebol todo dia. Eu tinha um sonho de ser jogador, não foi possível, mas eu posso descrever que eu sempre estudei muito, sempre gostei de estudar. Nunca dei trabalho para minha mãe em relação à escola, em relação a ela ter que ir na escola para alguma situação, sempre levei a sério em relação a isso. E dizer assim que aproveitei todos os momentos da minha vida quando eu era pequeno, brincar. A gente brincava de... Antigamente tinha uma brincadeira que era muito comum, era a polícia e ladrão. Era muito comum a polícia e ladrão, era legal, uma brincadeira sadia da época, se esconder, de carrinho, de carrinho, a gente fazia carrinho de roda de madeira, serrava, construía, tal, eram as brincadeiras da gente. Eu morei com a minha mãe até eu sair e ir embora, depois fiquei mais ou menos morando, mais ou menos não morando, voltei, até depois que eu casei, daí eu saí definitivo. Eu casei em 2009, eu conheci a Kátia já é o meu segundo relacionamento, né? Eu tive um relacionamento anterior, que é a mãe dos meus 3 filhos. Não foi casamento, foi convivência, não tive casamento. E depois eu conheci a Kátia na faculdade de Direito. Conheci ela no ano de 2000 mais ou menos, e a gente casou em 2009. Luiz Gabriel, 9 anos. E foi uma relação um pouco, diria que, diferente, né? Mas eu tenho 3 filhos, né? 3 filhos. Quando eu fui embora, eu namorava, teve a Carolina, depois quando eu voltei ela teve o Carlos Henrique, depois a Luísa. A Carolina tem 32 anos, tem 28 anos, e a Luísa tem 21 e o Luiz Gabriel tem 9 anos. Eu tenho uma neta também de 5 anos, que é filha da Carolina, Alice. Foi uma mudança, assim, muito brusca, vamos dizer assim, porque quando eu fui para Vitória, eu fui convidado para ir lá gerenciar um departamento de sinistro da seguradora, e eu saí, foi minha primeira viagem de avião. Eu saí daqui numa temperatura, era inverno, eu saí de Curitiba em abril, mais ou menos março, frio. Aí eu cheguei lá em Vitória, tudo agasalhado, tudo cheio de jaqueta e tal, e aquele calorão lá de 30 e poucos graus. Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Lugar bom, mas diferente, comida diferente, tudo diferente. Então tive uma adaptação. Só que lá em Vitória, como eu não fiquei muito tempo, eu morava no hotel. Eu acredito que eu fiquei lá de março até agosto, mais ou menos, de 1990. Gostei de Vitória, gostei do povo capixaba, depois eu aprendi a gostar da comida, a moqueca capixaba, gostava muito.
E, foi um tempo legal. De Vitória fui para Salvador também. Então, o tamanho, né? O tamanho de Salvador e as notícias que não eram muito boas, de violência e tal, então isso me amedrontava bastante. Inclusive eu tive 2 roubos lá, né? Cheguei lá em 90. Eu cheguei lá em agosto de 90. Agosto de 90. Aí eu fiquei lá, foi tudo diferente, não conhecia ninguém. Eu cheguei e fui gerenciar um departamento que eu não conhecia ninguém, né? Não conhecia absolutamente ninguém. Salvador eu vivi de agosto de 90 até final de agosto de 92, 2 anos. Eu assim, trabalhava muito lá, porque o meu departamento era um departamento bem complicado, mas sempre tinha final de semana, tinha praia, né? Então, Praia da Pituba, Rio Vermelho, eram assim as praias que eu mais frequentava, acho que era Rio Vermelho, depois Stella Maris, acho que era a praia que eu mais ia, lá pra frente e tal. Até ia jogar um futebol, lá na Bahia eles chamavam o futebol de baba. Baba, Então eu joguei muito baba lá na praia domingo de manhã, e foi assim, tenho grandes lembranças de Salvador. Eu saí de Salvador e fui para Cuiabá, era outra também, totalmente diferente, outra cultura, só que em Cuiabá eu conheci uma pessoa que era daqui. Cheguei lá em Cuiabá, também foi um outro impacto, outro sistema e tal, mas assim, também foi uma comida assim que eu sempre apreciei a boa culinária, aprendi a gostar de comer, de comida boa, então primeira vez que eu cheguei, quando eu cheguei lá em Cuiabá, que eu cheguei de manhã, daí cheguei no hotel, já meu almoço já foi peixe com farofa de banana, que é uma comida assim que me marcou muito. E eu tive boas lembranças também, foi um período muito bom que eu fiquei em Cuiabá. Eu fiquei de Cuiabá de agosto, setembro de 92 até dezembro de 94. O Cuiabá eu tinha lá um lugar que a gente jogava futebol, e o que eu frequentava muito era a Chapada. A Chapada a gente ia comer galinhada, sábado geralmente. Ia muito pra Chapada comer galinhada. Aí tinha lá as cachoeiras, era um lugar que eu ia muito. Era muito marcante mesmo. E tinha, assim, quando você saía, tinha muito bar à noite, sim, que a gente saía também. E tinha um bar lá que me marcava, que era servia o escaldado, né? Que era como se fosse uma sopa. Era uma sopa, como se fosse uma sopa misturada com farinha, ovos, coloca lá e assim mesmo para curar aquela bebida que você toma mais às vezes. Daí eu fiquei em Cuiabá por causa da faculdade que eu estava fazendo no primeiro ano lá de Ciências Contábeis, eu fiquei até o final do ano, daí eu tinha saído da seguradora, e daí eu voltei para Cascavel em 94.